Beatriz Silva encarou seu reflexo no espelho do lavabo do Fasano, São Paulo. Suas mãos tremiam enquanto ela alisava o vestido preto, o melhor que possuía. Mesmo depois de perder 13 quilos, ela ainda se sentia fora do lugar naquele restaurante chique onde socialites magras comiam pequenas saladas. Você consegue, sussurrou para si mesma. É só um jantar. Mas não era só um jantar. Era um jantar com Eduardo Pereira, um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. O homem cujos olhos cinzas a seguiam há semanas nos eventos beneficentes do Instituto Ayrton Senna, que ela ajudava a organizar. O homem que finalmente a havia convidado para sair, fazendo-a se perguntar se estava sonhando. Respirando fundo, Beatriz voltou à mesa privativa, tentando ignorar os sussurros e olhares dos outros comensais. Ela sabia o que estavam pensando. O que um homem como Eduardo estava fazendo com alguém como ela? Eduardo se levantou quando ela se aproximou, seu terno perfeitamente cortado realçando sua estrutura alta e atlética. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado, e seu sorriso poderia derreter o coração de qualquer mulher. Mas havia algo mais em sua expressão naquela noite, algo calculista que Beatriz completamente deixou passar. Pedi espumante brasileiro. Este andom para nós, disse ele puxando a cadeira para ela. Estamos comemorando. O coração de Beatriz pulou uma batida. Comemorando o quê? Em vez de responder, Eduardo alcançou o bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. O restaurante ficou silencioso. As mãos de Beatriz foram à boca enquanto ele se ajoelhava. Beatriz Silva, você quer se casar comigo? O anel era enorme. Um diamante deslumbrante que capturava todas as luzes do ambiente. Beatriz não conseguia respirar. Eles estavam namorando há apenas 2 meses. Aquilo tinha que ser um sonho. Mas nós mal nos conhecemos, gaguejou ela. O sorriso de Eduardo não vacilou. Eu sei tudo o que preciso saber. Você é gentil, genuína e linda. Você não é como as pessoas falsas do meu mundo. Diga sim, Beatriz. Deixe-me dar a você a vida que você merece. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela assentia. Sim, eu me casarei com você. O restaurante irrompeu em aplausos, mas Beatriz não percebeu os sorrisos irônicos em alguns rostos ou os telefones gravando o momento. Ela estava ocupada demais vivendo seu conto de fadas. O que ela não conseguia ver era o rápido olhar de Eduardo para uma mesa específica, onde sua ex-esposa Vitória estava sentada com seu novo marido. O rosto perfeito de Vitória havia ficado branco de choque. A primeira fase do plano de Eduardo estava completa. O casamento foi uma ocasião apressada, planejado em apenas 6 semanas. Beatriz queria algo simples, mas Eduardo insistiu em uma grande celebração no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Ele queria que todos os vissem trocar os votos. Você vai ser uma Pereira agora, disse ele a ela. Tudo tem que ser perfeito. Perfeito significava um vestido de estilista brasileiro, isso Samuel Sirnansk, que custava mais do que o salário anual de Beatriz. Perfeito significava centenas de convidados que ela não conhecia. Perfeito significava fotógrafos de revistas documentando cada momento. No altar, Beatriz se sentiu como uma princesa em seu vestido branco fluido. Ela havia perdido mais 6 quilos para o casamento, mas ainda não se parecia com as outras mulheres do círculo social de Eduardo. Não importava. Ele a amava de qualquer maneira, ou pelo menos era o que ela pensava. A recepção foi um borrão de espumante brasileiro, Esnil Chandon. Dança e parabéns de estranhos. Vitória fez uma aparição, dando um beijo no ar na bochecha de Eduardo e lançando um olhar frio para Beatriz. Como? Inesperado, Vitória murmurou. Você sempre gostou de fazer declarações, querida. Beatriz não entendeu a troca de palavras, mas o aperto de Eduardo em sua cintura se intensificou. Seu sorriso parecia mais um sorriso irônico. A lua de mel foi de 2 semanas em Fernando de Noronha. Eduardo passou a maior parte do tempo no telefone, alegando emergências de trabalho. Beatriz tentou não se sentir decepcionada. Ela disse a si mesma que isso era normal para um executivo ocupado como ele. A realidade atingiu com força quando eles retornaram a São Paulo.
Eduardo insistiu que eles comparecessem a todos os eventos sociais, exibindo-a como um troféu. Mas em casa, ele era distante, trabalhando até tarde na maioria das noites. Quando ela tentou cozinhar para ele, ele mal tocou na comida. "Tenho um evento beneficente esta noite", anunciou ele uma noite, ajustando sua gravata borboleta no espelho. "Você deveria ficar em casa. Você parece cansada ultimamente." O coração de Beatriz afundou. Era o terceiro evento naquela semana ao qual ele havia ido sem ela. "Eu sou sua esposa. Eu não deveria estar lá. Você fez aparições suficientes ultimamente. Além disso, essas coisas podem ser tão tediosas. Você ficaria entediada." Ela o assistiu partir, sentindo-se vazia por dentro. Mais tarde, naquela noite, navegando pelas redes sociais, ela viu fotos da festa beneficente. Eduardo estava lá, rindo com Vitória e outras pessoas bonitas. Os comentários abaixo eram cruéis. "Parece que ele deixou a esposa na gaiola esta noite. Cadê a obra de caridade dele? Vitória deve estar amando todo esse casamento de vingança." Casamento de vingança. As palavras atingiram Beatriz como um tapa. Ela passou a noite toda lendo artigos antigos, juntando as peças. O divórcio de Eduardo e Vitória havia sido brutal, estampado em todos os tabloides. Ela havia pegado metade da fortuna dele, o humilhado publicamente, e então se casado com seu maior rival nos negócios. E apenas 2 meses depois, ele começou a perseguir Beatriz. Ela ainda estava sentada no computador quando Eduardo chegou em Missinthiel. Casa ao amanhecer, cheirando a uísque escocês caro. Ele congelou ao ver seu rosto. "Quanto tempo você estava planejando isso?" perguntou ela baixinho. "Alguma coisa foi real?" "Beatriz, diga-me a verdade." Sua voz quebrou. "Você alguma vez me amou?" O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. A fachada perfeita rachou, revelando a verdade cruel por baixo. "Eu precisava que todos me vissem feliz", disse ele finalmente. "Eu precisava que Vitória visse que eu havia seguido em frente. Você era conveniente." Beatriz sentiu seu mundo se despedaçar. Cada beijo, cada momento terno, tudo havia sido uma atuação. Ela era apenas um peão em seu jogo de vingança. Ela se levantou lentamente, enxugando as lágrimas. "Conveniente", repetiu ela. "Bem, eu não serei mais conveniente." Enquanto ela caminhava para o quarto deles para fazer uma mala, Eduardo a chamou. "Não seja dramática. Você conseguiu tudo o que queria, o dinheiro, o estilo de vida, o nome. Isso não é suficiente?" Beatriz se virou para encará-lo pela última vez. "Eu queria amor, Eduardo. Amor de verdade. E essa é a única coisa que você não consegue falsificar." Ela saiu naquela noite com apenas suas roupas e sua dignidade. A mídia teria um dia de campo, mas ela não se importava mais. Seu conto de fadas havia se transformado em um pesadelo, mas aquela não era o fim de sua história. Era apenas o começo. 3 meses depois de deixar Eduardo, Beatriz estava sentada em seu pequeno apartamento, olhando para os documentos de divórcio. Seu advogado havia destacado onde ela precisava assinar. Uma assinatura e ela sairia sem nada. Exatamente o que ela queria. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da irmã de Eduardo, Carolina. "Por favor, fale com ele. Ele é uma bagunça sem você." Beatriz apagou a mensagem sem responder. Ela havia recebido dezenas dessas mensagens, todas dizendo a mesma coisa. Eduardo não estava comendo, não estava dormindo, estava bebendo muito. Mas ela não conseguia se importar. Não mais. O apartamento poderia ser pequeno, mas era dela. Ela havia conseguido um emprego em uma pequena empresa de marketing, e embora o salário não fosse nada parecido com o que ela tinha como senhora Pereira, era bom ganhar seu próprio dinheiro novamente. Seu telefone tocou. Desta vez, era Marcos Souza, seu novo chefe. "Beatriz, preciso de você no escritório. Lembra daquela proposta que você elaborou para a conta do Sr. Alberto? Eles querem vê-la. Hoje." Seu coração acelerou. Era sua chance de provar seu valor. "Estarei lá em 20 minutos." Enquanto ela se apressava para se arrumar, Beatriz viu seu reflexo no espelho. Ela mal se reconhecia mais. O peso estava derretendo, não por dieta desta vez, mas por estresse e trabalho árduo. Seu rosto parecia mais fino, seus olhos mais duros.
Havia sido a mulher doce e ingênua que Eduardo havia casado. A reunião com o Sr. Alberto foi melhor do que ela esperava. Suas ideias eram novas, inovadoras. Quando ela terminou de apresentar, o Sr. Alberto se levantou e apertou sua mão. Trabalho. Impressionante, Senhorita Silva. Gostaríamos de seguir em frente com sua campanha. Marcos estava radiante. Esta é a maior conta que... Fechamos este ano. Você acabou de salvar nosso trimestre. Voltando para sua mesa, Beatriz se sentiu 10 metros de altura. Pela primeira vez em meses, ela não estava pensando em Eduardo ou na bagunça que ele havia feito de sua vida. Mas a vida tinha outros planos. Você viu isso? Sua colega de trabalho, Amanda, correu até ela com um tablet na mão. Na tela, havia um site de fofocas com o rosto de Eduardo estampado nele. A manchete revirou o estômago de Beatriz. Herdeiro Remington, internado após overdose. Fontes dizem que o fim do casamento é o culpado. Abaixo estava uma foto de Eduardo sendo levado para o Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, em uma maca. Ele parecia péssimo, magro e pálido. Nada parecido com o homem poderoso com quem ela havia se casado. Você deveria ligar para ele, disse Amanda suavemente. O que quer que tenha acontecido entre vocês foi uma mentira, Beatriz a interrompeu. Tudo foi uma mentira, mas naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela não conseguia parar de pensar nele. O Eduardo de quem ela havia se apaixonado, ou pensava que havia se apaixonado, nunca teria sido tão imprudente. Será que ela havia feito isso com ele? Seu telefone tocou novamente. Carolina. Antes que você desligue. A voz de Carolina estava desesperada. Apenas escute. Eu sei que o que ele fez foi imperdoável. Mas, Beatriz, há algo que você não sabe. Eu sei o suficiente. Não, você não sabe. Vitória não apenas levou o dinheiro dele no divórcio, ela levou a filha dele. O mundo de Beatriz parou. O quê? Emília. Ela tem 5 anos. Vitória conseguiu a custódia total. Mudou-se para Londres com seu novo marido. Eduardo só a vê 2 vezes por ano. O casamento, a vingança, nunca. Foi sobre o dinheiro. Ele queria machucar Vitória da mesma forma que ela o machucou. Mas ele nunca quis machucar você. Beatriz afundou na cama, sua mente girando. Uma filha. Como ela não sabia? Ele não deixaria ninguém te contar, continuou. Carolina. Ele estava envergonhado. O grande Eduardo Pereira perdendo tudo o que importava. Quando ele te conheceu, você era tão diferente de Vitória, tão real. O plano começou como vingança. Mas, Beatriz, eu assisti meu irmão se apaixonar por você de verdade. Ele só percebeu tarde demais. Lágrimas rolaram pelas faces de Beatriz. Por que você está me contando isso agora? Porque os médicos dizem que ele pode não sobreviver à noite. E ele está pedindo por você. O corredor do hospital parecia sem fim. Os saltos de Beatriz batiam no chão polido enquanto ela seguia. Carolina para a UTI. Suas mãos estavam tremendo. Ela nem sabia por que havia vindo. Através da janela, ela pôde vê-lo. Eduardo parecia pequeno na cama do hospital, cercado por máquinas apitando. Seu cabelo impecável havia desaparecido, substituído por uma bagunça de cachos escuros. Ele havia perdido a máscara de poder e controle que sempre usava. Vitória estava lá, parada ao lado da cama dele com a filha deles. A garotinha tinha os olhos cinzas de Eduardo. Papai, Emília estava dizendo, você tem que acordar. Você prometeu me levar ao zoológico. Vitória olhou para cima e viu Beatriz. Por um momento, algo como culpa passou por seus traços perfeitos. Ela abraçou Emília. Vamos, querida, vamos tomar um sorvete enquanto o papai descansa. Enquanto elas passavam por Beatriz na porta, Vitória parou. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Beatriz não disse nada. Ela entrou no quarto lentamente, observando os monitores, os soros, a casca do homem de quem ela havia amado. Os olhos de Eduardo se abriram. Quando ele a viu, lágrimas imediatamente encheram seus olhos. Você veio, sussurrou ele. Eu não deveria ter vindo. Eu sei, sua voz estava fraca. Eu não mereço. Eu não mereço você. Nunca mereci. Beatriz sentou-se na cadeira ao lado de sua cama, mantendo distância. Por que você não me contou sobre Emília?
porque então você entenderia. Você veria como eu estava quebrado, como eu estava machucado. Era mais fácil ser o vilão. Ele alcançou sua mão. Ela deixou que ele a pegasse. Eu pensei que poderia te usar para machucar Vitória. Em vez disso, eu destruí a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Discursos bonitos não vão consertar isso, Eduardo. Eu sei. Seus olhos estavam se fechando novamente, os medicamentos o puxando para baixo. Mas eu tinha que te dizer. Tinha que te fazer entender. Eu te amo, Beatriz, de verdade. Tarde demais, mas de verdade. Quando sua mão ficou frouxa na dela, os monitores começaram a gritar. Enfermeiras correram empurrando-a para o lado. Código azul. Trazer uma maca aqui. Beatriz saiu do quarto, o coração batendo forte. Ela observou pela janela enquanto eles lutavam para salvar a vida de Eduardo. Suas próprias emoções, uma tempestade que ela não conseguia navegar. Ela havia vindo para cá em busca de um fechamento. Em vez disso, ela se sentiu mais confusa do que nunca. A verdade sobre Emília mudou tudo, e nada. Eduardo ainda a havia usado, ainda a havia humilhado, mas agora ela entendia o porquê. A questão era, a compreensão poderia levar ao perdão? E mesmo que pudesse, o amor seria suficiente para reconstruir o que eles haviam quebrado? Os médicos conseguiram salvar a vida de Eduardo naquela noite, mas Beatriz não ficou para vê-lo acordar. Ela deixou o hospital e se jogou no trabalho, tentando esquecer a maneira como sua mão havia se sentido na dela, tentando ignorar a dor em seu coração. 2 semanas se passaram. 2 semanas se passaram. A campanha do Sr. Alberto estava decolando e Marcos a havia promovido a gerente sênior de contas. Ela estava ocupada demais para arrependimentos, focada demais para lágrimas. Pelo menos, era o que ela se dizia. Você tem outra entrega, anunciou Amanda, apontando para as rosas na mesa. De Beatriz. Elas chegavam todos os dias agora, cores diferentes, sempre com a mesma nota. Me desculpe. Por favor, fale comigo. E Beatriz as jogou no lixo como todas as outras. Mas desta vez algo diferente caiu do buquê. Um desenho infantil, feito com giz de cera. Um retrato de família. Um homem alto, uma menina pequena e uma mulher com cabelos castanhos longos como os de Beatriz. Para a minha quase mamãe, lia-se na nota com letras tremidas. O papai diz que você o faz feliz. Por favor, volte com amor, Emily. As mãos de Beatriz tremeram enquanto ela observava o desenho. A esperança inocente daquelas linhas de giz de cera quebrou algo dentro dela. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Carolina. Ele está recebendo alta hoje. Voltando para a casa vazia. Achei que você deveria saber. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ela continuou vendo o desenho de Emily. Continuou ouvindo as palavras de Eduardo no hospital. Às 3 da manhã, ela tomou uma decisão. O segurança do prédio de Eduardo a reconheceu e a deixou subir sem ligar. Ela ainda tinha sua chave, mas bateu na porta mesmo assim. Eduardo abriu a porta parecendo um fantasma de si mesmo. Sem terno de estilista, apenas uma calça de pijama amassada e uma camiseta velha. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto sem barbear. Beatriz? Ele sussurrou seu nome como uma oração. Precisamos conversar. Conversar de verdade, sem mais mentiras. Eles se sentaram na sala dele, as luzes da cidade cintilando pelas janelas. A mesma sala onde eles já haviam planejado seu futuro, onde tudo havia desmoronado. Comece com Emily, disse Beatriz. Me conte tudo. E ele contou. Como conheceu Vitória? Na faculdade se apaixonou perdidamente. O casamento de conto de fadas. O nascimento de Emily. Então os casos de Vitória, o divórcio feio, a batalha pela custódia que ele perdeu, porque o novo marido de Vitória tinha mais dinheiro, mais influência. Eu assisti minha filha sendo levada embora, disse ele, a voz quebrando. Vitória sabia exatamente como me machucar. O dinheiro, eu não me importava com isso. Mas Emily, ela era meu mundo inteiro. Então você decidiu machucar Vitória de volta, usando-me. As mãos de Eduardo tremiam. No início, sim. Você era tudo o que Vitória não era. Gentil, genuína, verdadeira. Eu pensei,
Pensei que se eu me casasse com alguém tão diferente, dela isso a deixaria louca. Mostraria a todos que ela não era tão especial assim. E funcionou, não é? A voz de Beatriz era amarga. Todos riram da garota gorda que pensou que poderia ser uma pereira. Vitória foi humilhada. Você se vingou. Mas então algo aconteceu. Eduardo se aproximou, seus olhos desesperados. Algo que eu nunca planejei. Você aconteceu, Beatriz. Seu sorriso de manhã, a maneira como você cantava enquanto cozinhava, como você realmente escutava quando eu falava. Antes que eu percebesse, a vingança não importava mais. Você importava. Quando? Ela exigiu. Quando isso mudou? Lembra daquele fim de semana na casa de praia em Búzios, quando fomos pegos na chuva voltando do jantar? Você estava rindo, dançando na tempestade, sem se importar com seu vestido ou sua maquiagem arruinados. Tão completamente livre. Foi então que eu soube que estava em apuros. Foi então que percebi que estava me apaixonando pela minha própria esposa. Beatriz se lembrou daquela noite. A maneira como ele a beijara na chuva, a abraçara como se ela fosse preciosa. Teria sido real mesmo naquela época? Mas você continuou me afastando, ela disse, depois que voltamos para São Paulo, porque eu era um covarde. Ele passou as mãos pelo cabelo bagunçado. O plano estava funcionando muito bem. Vitória estava perdendo o controle, ameaçando levar Emily completamente. Eu entrei em pânico. Pensei que se me distanciasse de você, me concentrasse no plano original, mas eu estava apenas fugindo do que sentia. E agora? Agora? Ele riu, tristemente. Agora eu sei o que é o amor de verdade. E sei o que é perdê-lo. As drogas, a bebida. Eu não estava tentando morrer, Beatriz. Eu estava tentando parar de sentir esse vazio onde você costumava estar. Lágrimas rolavam pelo rosto dela agora. Eu não posso simplesmente te perdoar, Eduardo. Você quebrou meu coração. Eu sei. Ele alcançou sua mão, depois parou. Eu não espero perdão. Eu só preciso que você saiba a verdade. Tudo. E preciso que você saiba que esses últimos 3 meses, sem você, foram um inferno. Não por causa da fofoca ou do escândalo, mas porque eu sinto sua falta, a sua verdadeira. A mulher de quem me apaixonei, de verdade. Uma vozinha veio do corredor. Papai? Ambos se viraram. Emily estava lá de pijama, segurando um coelho de pelúcia. A mãe de Vitória, que estava cuidando dela no fim de semana, apareceu atrás dela. Desculpe, disse a mulher mais velha. Ela teve um pesadelo. Os olhos de Emily brilharam quando ela viu Beatriz. Você veio, assim como na minha foto. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela correu para Beatriz e a abraçou. Você vai ser minha nova mamãe agora? O papai fica melhor quando você está aqui. Beatriz sentiu seu coração se abrir. Ela abraçou a menina de volta, encontrando os olhos de Eduardo por cima de sua cabeça. Neles ela viu esperança, medo e algo mais. Amor puro, sem reservas. O tipo que não podia ser fingido, o tipo que poderia valer a pena lutar. Depois daquela noite, tudo mudou. Beatriz não voltou a morar com Eduardo, mas concordou em tentar. Terapia familiar. Eles começaram a se encontrar 2 vezes por semana com a doutora Ana Clara Santos, tentando reconstruir o que haviam quebrado. Vitória não ficou feliz com o crescente apego de Emily a Beatriz. Ela começou a inventar desculpas para cancelar os fins de semana de Eduardo com a filha. A batalha pela custódia estava esquentando novamente. Ela está usando Emily para nos machucar, Eduardo furioso disse uma noite após outra visita cancelada. Assim como ela usou ela para me machucar antes. Beatriz o observou andando pela sala dele, notando como ele havia recuperado o peso que havia perdido, como a luz estava voltando para seus olhos. Talvez devêssemos conversar com ela, mulher para mulher. Vitória não escuta ninguém. Ela pode me ouvir. Foi assim que Beatriz se viu sentada em frente a Vitória no Hotel Unique no dia seguinte. Vitória estava perfeita como sempre em seu vestido de estilista brasileiro, mas havia sombras sob sua maquiagem. Você está cometendo um erro, disse Vitória mexendo em seu café intocado. Recebê-lo de volta depois do que ele fez. Assim, como você cometeu um erro ao tirar sua filha?
A mão perfeitamente manicuriada de Vitória tremeu. Você não entende. Quando me casei com Ricardo, ele prometeu dar tudo a Emily. As melhores escolas, as melhores oportunidades. Ela já tinha tudo o que precisava. Ela tinha um pai que a amava. Amor não paga escola particular. Amor não abre portas. Beatriz se inclinou para a frente. É isso que você realmente acredita? Que dinheiro importa mais que amor? Algo rachou na máscara perfeita de Vitória. Eu cresci sem nada, assistindo minha mãe esfregar o chão para ter comida na mesa. Jurei que minha filha nunca conheceria aquela vida. E agora? Você está feliz, Vitória? Emily está... Lágrimas apareceram nos olhos de Vitória. Ela as enxugou rapidamente. Ela chora por ele todas as noites, implora para vê-lo. E agora ela fala sobre você constantemente, sua quase mamãe. Ela cuspiu as palavras como se tivessem gosto amargo. Então deixe ela voltar para casa. Podemos fazer um acordo melhor. Emily merece ter todos nós em sua vida. Vitória ficou quieta por um longo momento. Ricardo quer se mudar para Londres permanentemente. Ele diz que há melhores oportunidades lá. E o que você quer? Eu quero... A voz de Vitória quebrou. Eu quero que minha filha pare de me odiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo estava se encontrando com seus advogados. A batalha pela custódia havia drenado suas contas, mas ele não se importava. Ele venderia tudo o que possuía para manter Emily perto. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Beatriz. Indo aí, grande notícia. Ela chegou 1 hora depois, praticamente radiante. Acabei de almoçar com Vitória. Eduardo ficou tenso. O que ela queria? Fazer um acordo. Guarda compartilhada. Emily fica em São Paulo. Divide o tempo entre as duas casas. Mas há uma condição. Claro que há. O que ela quer? Dinheiro? A casa de praia? Beatriz negou com a cabeça. Ela quer que todos nós façamos terapia familiar. Você, eu, ela, Ricardo, pelo bem de Emily. Eduardo a olhou chocado. Vitória concordou com isso? Acho que ela está cansada de lutar. E Beatriz sorriu suavemente. Acho que ver você quase morrer a assustou. Fez ela perceber o que Emily perderia. Eduardo puxou Beatriz para seus braços, respirando seu perfume familiar. Como você faz isso? Como você melhora tudo? Porque eu vejo o bem nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver sozinhas. Ele se afastou para olhá-la. Volte a morar comigo. Eduardo, eu sei que ainda estamos resolvendo as coisas, mas sinto sua falta. Emily sente sua falta. Este lugar não é lar sem você. Beatriz tocou seu rosto suavemente. O rosto de quem ela se apaixonara 2 vezes agora, uma vez quando ele usava uma máscara e novamente quando ele mostrou seu verdadeiro eu. Uma condição, ela disse. Sem mais mentiras. Nunca. Sem mais mentiras, ele prometeu. Sem mais jogos. Apenas nós, construindo algo real. Naquela noite eles jantaram com Emily. Os olhos da menina brilharam quando Beatriz a ajudou com a lição de casa, quando elas assaram biscoitos juntas, quando todos se aconchegaram no sofá para assistir filmes. Não era perfeito. Eles ainda tinham um longo caminho a percorrer. Mas enquanto Beatriz observava Eduardo lendo uma história para Emily na hora de dormir, sua voz fazendo todas as vozes diferentes dos personagens, ela soube que era isso que ela queria o tempo todo. Não vingança. Não status social. Apenas isso. Uma família construída sobre amor, perdão e segundas chances. Mais tarde, deitada na cama, Eduardo a abraçou forte. Eu não mereço você, ele sussurrou. Não, ela concordou. Mas você está aprendendo. Do lado de fora, da janela deles a cidade brilhava como estrelas. Em algum lugar por aí, Vitória estava colocando Emily em sua outra cama, talvez pensando nas mudanças que estavam chegando à família complicada deles. O amanhã traria novos desafios. Mas, naquela noite, na escuridão tranquila, Beatriz finalmente se sentiu em paz. O conto de fadas não havia terminado como ela esperava. Havia terminado melhor, bagunçado, real e verdadeiro. 3 meses após o novo acordo de custódia, as coisas finalmente estavam se acomodando em um ritmo.
Emily passava as semanas com Vitória e os fins de semana com Eduardo e Beatriz. As sessões de terapia familiar, embora tensas no início, estavam ajudando todos a se comunicar melhor. Mas a paz nunca dura muito na alta sociedade paulistana. O problema começou na festa de 7 anos de Emily. Eles decidiram fazer uma grande festa na casa de Vitória, com ambas as famílias presentes. Tudo estava indo bem até Ricardo, o marido de Vitória, beber demais. Olhem para vocês todos brincando de família feliz, ele zombou, encurralando Eduardo perto da piscina. Vocês acham que ganharam, não é? Conseguindo que Vitória concorde com essa besteira de custódia. Isso não é sobre ganhar, disse Eduardo calmamente. É sobre Emily. Sempre é sobre Emily com você. Talvez se você tivesse se envolvido assim quando era casado com Vitória... Não. A voz de Eduardo era perigosa, mas Ricardo estava bêbado demais para notar o aviso. Sabe o que é engraçado? Vitória só se casou comigo para te deixar com ciúmes. E agora veja, ela está praticamente implorando para passar tempo com você e sua nova casa de caridade. O punho de Eduardo atingiu a mandíbula de Ricardo antes que alguém pudesse impedi-lo. Ricardo cambaleou para trás, caindo na piscina com um respingo que fez as crianças gritarem e os pais ofegarem. Papai! Emily chorou, correndo para a beira da piscina. Pare com isso! Vitória agarrou a filha, puxando-a para trás. Ricardo, saia dessa piscina agora mesmo. Beatriz correu para Eduardo, agarrando seu braço antes que ele pudesse causar mais danos. Pense em Emily, ela sussurrou. Isso não está ajudando. A festa se dissolveu em caos. Enquanto a segurança escoltava Ricardo para fora, ele já estava ao telefone com seu advogado. Vitória estava chorando. Emily estava inconsolável. E os outros pais estavam apressando seus filhos para longe da cena. Mais tarde naquela noite, depois que eles colocaram Emily para dormir em seu apartamento, Beatriz confrontou Eduardo. Você poderia ter arruinado tudo hoje. O acordo de custódia, a paz com Vitória. Ele te chamou de caso de caridade. As mãos de Eduardo ainda tremiam de raiva. Eu não me importo com o que ele me chama. Trabalhamos muito para isso, Eduardo. Emily precisa de estabilidade, mas a estabilidade não estava nos planos. Na manhã seguinte, Vitória apareceu na porta deles em lágrimas. Ricardo está pedindo o divórcio, ela disse, desabando no sofá deles. E ele está ameaçando expor tudo. O que você quer dizer com tudo? Tá, perguntou Beatriz. Vitória olhou para Eduardo. Ele sabe sobre o dinheiro, o verdadeiro motivo pelo qual eu te deixei. Eduardo ficou pálido. Vitória não. Ela merece saber, Eduardo. Principalmente agora. Beatriz olhou para os dois. Saber? O quê? Vitória respirou fundo. Aconteceu, Eduardo inventou tudo. O silêncio tomou conta da sala. Beatriz sentiu seu mundo se inclinar novamente. Eu precisava de um motivo, disse Eduardo em voz baixa. A empresa estava à beira da falência. Eu fiz alguns investimentos ruins tentando expandir rápido demais. Vitória descobriu que eu estava movimentando dinheiro, escondendo prejuízos do conselho. Ela ameaçou me expor. Então você destruiu minha reputação primeiro, Vitória. Completou. Fez todos acreditarem que eu era a vilã. E quando a empresa milagrosamente se recuperou 1 ano depois, deixei todos pensarem que você tinha levado metade da minha fortuna no divórcio, disse Eduardo. Quando, na verdade, você assumiu a culpa pelos meus erros. Beatriz levantou-se lentamente. Então tudo, o casamento de vingança, me usar para machucar Vitória, foi baseado em uma mentira? Beatriz, por favor. Alguém alguma vez disse a verdade nessa família? Ela pegou sua bolsa indo em direção à porta. Preciso de um pouco de ar. Ela caminhou por horas pelo Parque Ibirapuera, São Paulo, sua mente girando. Toda vez que ela pensava que entendia esse mundo em que se casara, outra camada de decepção emergia. Seu telefone não parava de vibrar. Mensagens de Eduardo, de Vitória, até mesmo de Carolina. Ela ignorou todas. Ao pôr do sol, ela se viu no lago, observando famílias alimentando os patos. Uma menininha da idade de Emília estava rindo enquanto seus pais a balançavam entre eles. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, era Emília.
Mamãe B? A voz da menininha estava pequena e assustada. Você vai voltar para casa? O coração de Beatriz se apertou. Quando ela se tornou Mamãe B? Quando essa família complicada e confusa se tornou a dela? Ricardo está sendo malvado com a mamãe, continuou Emília. E o papai está muito triste. Por favor, volte para casa. Ao fundo, ela podia ouvir Vitória e Eduardo discutindo. Você não tinha o direito de contar a ela. Ela merece saber que tipo de homem você realmente é. Ah, como se você fosse tão inocente em tudo isso. Emília, querida, Beatriz disse suavemente. Coloque-me no viva voz. As vozes discutindo ficaram mais altas. Vocês dois parem. A voz de Beatriz cortou a briga deles. Vocês estão assustando. A Emília. De novo. O silêncio caiu. Estou voltando para casa, disse ela, e quando eu chegar vamos todos sentar e contar toda a verdade, cada parte feia dela. Porque eu estou farta de mentiras e estou farta de segredos. Se vamos ser uma família, todos nós. Começamos de novo, hoje à noite. Ela desligou e olhou para seu reflexo no lago. A mulher que a olhava de volta não era a mesma que caíra nas mentiras bonitas de Eduardo todos aqueles meses atrás. Ela estava mais forte agora, mais sábia, e talvez, apenas talvez, ela fosse exatamente o que essa família quebrada precisava. Para se curar. A conversa daquela noite mudou tudo. Eles ficaram na sala de Eduardo até o amanhecer, Emília dormindo lá em cima, enquanto anos de mentiras se desfaziam. A empresa estava com problemas, explicou Eduardo, a voz rouca. Nós expandimos rápido demais, assumimos muitos riscos. Quando o mercado caiu, fomos expostos. Vitória sentou-se rígida no sofá, a maquiagem borrada de tanto chorar. Eu encontrei os livros, vi o quão ruim realmente era. Se isso viesse à tona, todos perderiam seus empregos. Não apenas os executivos, mas milhares de trabalhadores. Então você levou a culpa, disse Beatriz. Deixou todos pensarem que você teve casos, que tinha terminado o casamento. Foi minha ideia, admitiu Vitória. É melhor ser vista como uma esposa infiel do que assistir a empresa entrar em colapso. O acordo de divórcio era, na verdade, dinheiro para manter a empresa funcionando até que o mercado se recuperasse. E Ricardo? Vitória riu amargamente. Ele deveria ser meu novo começo. Rico, poderoso, tudo o que eu achava que queria. Eu não sabia que ele usaria Emília como uma arma. A cabeça de Beatriz estava girando. Mas por que continuar mentindo? Por que todo o esquema de vingança comigo? Eduardo não conseguia olhar em seus olhos. Porque eu estava com raiva. Não da Vitória, de mim mesmo. Eu quase perdi tudo por meus próprios erros. Quando conheci você, você era tão genuína, tão diferente do nosso mundo. Eu pensei que te usar machucaria Vitória, mas na verdade eu estava tentando me machucar. Casando-se com alguém que você achava estar abaixo de você. Não, ele alcançou sua mão. Ela deixou que ele a pegasse. Casando-se com alguém melhor do que eu merecia. Uma porta rangeu lá em cima. Emília estava lá em seu pijama, agarrando seu coelho de pelúcia. Todo mundo ainda está brigando? Ela perguntou em voz baixa. Vitória abriu os braços. Não, querida. Estamos apenas conversando, tentando consertar as coisas. Emília correu para sua mãe, depois olhou para Beatriz. Posso ter duas mamães? Como a Sara da escola. Os adultos trocaram olhares. Naquele momento, algo mudou. Venha aqui, querida, disse Beatriz. Emília se enfiou em seu colo. Famílias vêm em todas as formas e tamanhos. O que importa é que nos amamos, mesmo quando cometemos erros. Vitória enxugou novas lágrimas. Os advogados de Ricardo ligaram. Ele está exigindo a guarda total. Nem morta, rosnou Eduardo. Não. A voz de Beatriz era firme. Chega de brigas, chega de esquemas. Vamos fazer isso direito. As próximas semanas foram um turbilhão. Ricardo tentou pintar Vitória como uma mãe imprópria, trazendo à tona as antigas acusações de caso. Mas desta vez, eles estavam preparados. No sim, tribunal, Vitória contou a verdade. Tudo. Sobre o quase colapso da empresa, sobre o sacrifício de sua reputação para salvar milhares de empregos, sobre a manipulação e o abuso de Ricardo. O juiz ficou particularmente interessado no comportamento bêbado de Ricardo na festa de Emília.
Quando Beatriz prestou depoimento, ela falou sobre observar Emília florescer sob o novo acordo de custódia, sobre a importância de ter ambos os pais e pais bônus em sua vida. Sua Excelência, ela disse, eu não pedi para fazer parte dessa família. Na verdade, fui trazida para ela sob falsos pretextos. Mas agora que estou aqui, estou lutando pelo que é melhor para Emília. E o que é melhor é termos todos nós trabalhando juntos. O caso de Ricardo desmoronou. O juiz concedeu a guarda compartilhada a Vitória e Eduardo, com amplos direitos de visita para Beatriz. Ricardo ficou limitado a visitas supervisionadas. Do lado de fora do tribunal, os fotógrafos os cercaram. Desta vez, ninguém se importou com o escândalo ou o drama. As fotos mostravam algo diferente. Emília de mãos dadas com suas duas mães, o braço de Eduardo protegendo todas elas. Família inconvencional vence caso de custódia histórico, diziam as manchetes. Naquela noite, eles fizeram uma pequena comemoração no apartamento de Eduardo e Beatriz. Emília adormeceu no sofá entre seus pais, um sorriso pacífico em seu rosto. O que acontece agora? Perguntou Vitória suavemente. Beatriz olhou para seu marido, depois para a mulher que havia passado de inimiga para aliada inesperada. Agora nós construímos algo novo, algo real. Juntos, acrescentou Eduardo, apertando sua mão. Vitória acenou com a cabeça, tocando suavemente o cabelo de Emília. Juntos. Mais tarde, depois que Vitória levou Emília para casa, Eduardo encontrou Beatriz em sua varanda. Eu continuo esperando que você vá embora, ele admitiu. Depois de tudo o que você aprendeu, tudo o que eu fiz, o homem que se casou comigo por vingança não é o homem que eu vejo agora, ela disse. As pessoas mudam, Eduardo. Às vezes, elas até mudam para melhor. Ele a puxou para perto, respirando seu cheiro familiar. Eu te amo, do jeito verdadeiro, o tipo que me aterroriza porque eu sei que não mereço. Talvez seja por isso que você merece. Ela o beijou suavemente, porque você finalmente entende o que amor realmente significa. Lá dentro, seus telefones vibraram com uma mensagem de Vitória. Uma foto de Emília, encolhida na cama, segurando a foto dos 4 no tribunal. Esta era a família deles agora. Desordenada, complicada, construída em mentiras, mas salva pela verdade. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, funcionou. 6 meses após a batalha pela custódia, suas vidas haviam caído em um ritmo confortável. Então Ricardo apareceu no escritório de Eduardo com um envelope. Você acha que ganhou, disse ele, jogando o envelope na mesa de Eduardo. Mas eu tenho feito algumas pesquisas. Dentro havia fotos, antigas de antes do primeiro casamento de Eduardo. Elas o mostravam com Marcos Souza, o atual chefe de Beatriz. Coincidência interessante, sorriu Ricardo. Sua nova esposa trabalha para seu antigo colega de faculdade. O mesmo colega que o ajudou a esconder dinheiro durante o colapso da empresa. O sangue de Eduardo gelou. Saia. Eu me pergunto o que a CVM pensaria sobre tudo isso. Ou melhor ainda, o que Beatriz pensaria quando souber que seu emprego dos sonhos não foi exatamente conquistado. Depois que Ricardo saiu, Eduardo ligou para Marcos em pânico. Ele sabe, disse Eduardo. Sobretudo, impossível. Esses registros foram destruídos. Nem todos, aparentemente. Ele tem fotos nossas da faculdade. Marcos xingou. O que ele quer? Que todo mundo quer. Dinheiro, poder, vingança. Não podemos deixá-lo expor isso. Beatriz nunca te perdoaria. Mas era tarde demais. Ricardo já havia enviado cópias para todos os principais jornais de São Paulo. Beatriz estava trabalhando até tarde quando a notícia surgiu. Seu telefone explodiu com notificações. Lá, em preto e branco, estava a verdade. Seu emprego, seu sucesso, tudo orquestrado por Eduardo. Ela invadiu o escritório dele, jogando o jornal em sua mesa. Me diga que isso não é verdade. Eduardo parecia derrotado. Eu posso explicar. Explicar o quê? Como você planejou toda a minha carreira? Como todo o sucesso que eu achei que conquistei foi apenas mais uma manipulação? Eu apenas pedi a Marcos para te dar uma chance. Tudo depois disso foi você. Alguma coisa na minha vida foi real? Ou tudo fazia parte do seu grande plano? Antes que ele pudesse responder, Vitória irrompeu. Vocês viram as notícias.
Ricardo está falando com a CVM. Ele está ameaçando expor tudo, não apenas a fraude na empresa, mas como nós a encobrimos. Beatriz riu amargamente. Mais mentiras. Por que eu não me surpreendo? Beatriz, por favor, implorou Eduardo. Eu estava tentando te proteger. Me proteger? Controlando todos os aspectos da minha vida? Ela se virou para ir embora, mas Vitória agarrou seu braço. Espere, tem mais. Ricardo, ele está levando Emília para Londres hoje à noite. O mundo parou. O quê? Ele conseguiu uma ordem de emergência de um juiz diferente. Afirmou que todos nós éramos pais impróprios, envolvidos em fraude financeira. Eduardo já estava ao telefone com seus advogados. Beatriz ficou parada, sua traição pessoal esquecida. Quando é o voo deles? Ela perguntou. 2 horas. GRU. Beatriz pegou suas chaves. Ligue para a segurança do aeroporto. Eu os encontro. Ela correu pelo trânsito de São Paulo, as luzes borrando suas lágrimas. A voz de Emília ecoava em sua cabeça. Mamãe B, não deixe ele me levar. No aeroporto ela os viu. Ricardo arrastando uma Emília chorando em direção à segurança. A solte, gritou Beatriz. As cabeças se viraram. A segurança se aproximou. Isso não te diz respeito, zombou Ricardo. Você não é a mãe dela. Emília se libertou, correndo para Beatriz. Não deixe ele me levar. Ele diz que eu nunca mais verei a mamãe ou o papai. A polícia do aeroporto os cercou. Vitória e Eduardo chegaram com seus advogados e a ordem de custódia original. Ricardo foi preso por tentativa de sequestro. Enquanto o levavam embora, ele gritou. Vocês todos vão cair. A CVM vai destruir vocês. Horas depois, eles estavam sentados na sala de Eduardo. Emília estava dormindo lá em cima, exausta do sofrimento. Temos que contar a verdade a ela, disse Vitória em voz baixa. Sobretudo, concordou Beatriz. Chega de mentiras. Eduardo pegou sua mão. Me desculpe. Sobre Marcos, sobre o emprego. Eu vi o quanto você era talentosa, quanto potencial você tinha. Eu queria te dar a chance que você merecia. Essa não era sua escolha. Eu sei. Assim como não era nossa escolha deixar Vitória assumir a culpa pelos problemas da empresa. Todos nós temos estado brincando de Deus com as vidas uns dos outros. Vitória se levantou. Então, talvez, seja a hora de pararmos, todos nós. Na manhã seguinte, eles convocaram uma entrevista coletiva. Juntos, eles contaram toda a verdade. Sobre o quase colapso da empresa, sobre o sacrifício de Vitória, sobre as manipulações de Eduardo. Beatriz observou seu marido confessar seus pecados ao mundo, viu as lágrimas nos olhos de Vitória, enquanto ela recuperava sua reputação. O escândalo seria enorme. A investigação da CVM era inevitável, mas quando Emília apertou sua mão, Beatriz percebeu algo. Às vezes, você tem que derrubar tudo para construir algo mais forte. O que acontece agora? Perguntou Emília. Beatriz olhou para sua família, sua bagunçada família construída em mentiras, mas unida na verdade. Agora começamos de novo. Do jeito certo, a investigação da CVM foi dura. Eduardo deixou o cargo de CEO e as ações da empresa despencaram. Repórteres acamparam do lado de fora de seu prédio dia e noite, esperando pegar a família em outro escândalo. Marcos foi preso por seu papel na ocultação financeira. Beatriz renunciou ao seu emprego, incapaz de encarar seus colegas de trabalho, depois de descobrir a verdade sobre sua posição. Eu perdi tudo de novo, disse Eduardo uma noite, olhando para fora da janela de seu quarto. Não tudo, respondeu Beatriz, pensando em Emília dormindo no corredor. Vitória se mudou para a casa de hóspedes temporariamente, querendo manter a rotina de Emília o mais normal possível durante a crise. Tudo, respondeu Beatriz, pensando em Emília dormindo no corredor. Vitória se mudou para a casa de hóspedes temporariamente, querendo manter a rotina de Emília o mais normal possível durante a crise. A família mais escandalosa de São Paulo, mas desta vez ninguém se importava com a opinião pública. A solução veio de uma fonte inesperada. Amanda, antiga colega de trabalho de Beatriz, enviou-lhe um pendrive encontrado no antigo escritório de Marcos Souza. Você precisa ver isso, dizia a nota.
Os arquivos revelaram que Ricardo havia desviado dinheiro de sua própria empresa, por anos. Sua busca por vitória, o casamento, a batalha pela guarda, tudo fazia parte de um esquema para ter acesso à fortuna Pereira. Ele precisava que minha reputação fosse destruída, percebeu Vitória, analisando os documentos, para que ninguém acreditasse em mim se eu descobrisse o que ele estava fazendo. Eles levaram as provas para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ricardo foi preso tentando fugir do país com milhões em fundos roubados, mas a Vitória pareceu vazia. Eduardo ainda enfrentava acusações pela fraude financeira original. A empresa estava em ruínas. A carreira de Beatriz estava manchada por associação. Uma manhã ela encontrou Vitória na cozinha, chorando sobre uma xícara de café. Eu deveria ter contado a verdade anos atrás, disse Vitória. Sobre a empresa, sobre Ricardo. Talvez, então nada disso tivesse acontecido. Nós todas deveríamos ter contado a verdade, respondeu Beatriz. Mas não podemos mudar o passado. Emília desceu as escadas parecendo pequena em seu uniforme escolar. Eles vão levar o papai embora, como levaram o Ricardo. As duas mulheres trocaram olhares. Como explicar crime de colarinho branco para uma criança de 7 anos? Venha cá, querida, disse Beatriz puxando Emília para seu colo. Lembra quando você quebrou o vaso favorito da mamãe e tentou esconder? Emília assentiu. E lembra como as coisas ficaram muito melhores depois que você contou a verdade, mesmo que tenha se metido em problemas? É isso que o papai fez. Contou a verdade mesmo que ele vá se meter em problemas. Sim, meu amor, disse Vitória suavemente. Às vezes os adultos também cometem erros, erros grandes, mas dizer a verdade é sempre corajoso. Naquela tarde, Eduardo se encontrou com promotores federais. Ele ofereceu uma confissão completa, concordou em devolver cada centavo e forneceu provas contra outras pessoas envolvidas na fraude. Em troca, ele cumpriria apenas 1 ano de prisão. Na noite anterior a ter que se apresentar à unidade de segurança mínima, eles fizeram um jantar em família. Emília insistiu em fazer o espaguete favorito do pai, mesmo que a maior parte tenha acabado no chão. Prometa que vai escrever todos os dias, exigiu ela. 2 vezes por dia, garantiu Eduardo. E você pode visitar nos fins de semana. Depois que Emília foi para a cama, os adultos ficaram em silêncio pesado. Vou cuidar delas, prometeu Vitória. Eduardo assentiu, incapaz de falar. Beatriz pegou sua mão. 1 ano, disse ela. Nós podemos sobreviver a 1 ano. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou de repente. Depois de tudo o que eu fiz, de todas as mentiras, porque o homem que vai para a prisão amanhã não é o mesmo homem que se casou comigo por vingança. Aquele homem nunca teria confessado, nunca teria colocado sua família antes de seu orgulho. Vitória tocou seu braço. Vamos manter a empresa funcionando. O conselho concordou em me deixar assumir como CEO interina e me ofereceram uma vaga de professora na FGV, Fundação Getúlio Vargas, acrescentou Beatriz. Ensinando ética, se você acreditar. Eduardo riu, entre lágrimas. Deus tem senso de humor. Na manhã seguinte, todos o levaram para a prisão. Emília se agarrou a ele, recusando-se a soltá-lo até que os guardas insistissem gentilmente. Cuide das nossas meninas, disse ele a Beatriz e Vitória. Enquanto o viam ir embora, Emília, entre elas segurando ambas as mãos, Beatriz percebeu algo extraordinário. A família que havia começado com mentiras e vingança havia se tornado algo verdadeiro e precioso. Eles tinham um ano difícil pela frente, mas eles enfrentariam juntos, unidos não por sangue ou certidões de casamento, mas por escolha, amor e verdade duramente conquistada. Naquela noite, Emília insistiu em dormir no quarto principal. Enquanto Beatriz abraçava sua enteada, Vitória se encolheu do outro lado. Ela pensou no caminho estranho que os havia levado até ali. Mamãe B, sussurrou Emília no escuro. Sim, querida. Nós ainda somos uma família? Mesmo com o papai fora? Mais do que nunca, respondeu Vitória. Porque agora somos uma família construída, na verdade. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas,
prometendo que até as noites mais escuras acabarão eventualmente. 1 ano. Eles poderiam sobreviver a 1 ano. E talvez, apenas talvez, eles sairiam mais fortes por terem enfrentado seus demônios juntos. 10 meses depois da sentença de Eduardo, Vitória recebeu a ligação que mudaria tudo novamente. Ricardo havia morrido na prisão. Ataque cardíaco. Beatriz encontrou Vitória sentada no jardim agarrando o telefone. O que houve? Ele deixou uma confissão, disse Vitória sem expressão. Sobretudo, coisas que nós nem sabíamos. A confissão revelou que Ricardo havia orquestrado o colapso total da empresa de Eduardo anos atrás. Ele havia manipulado o mercado, plantado informações falsas, tudo para forçar Eduardo a tomar medidas desesperadas. Ele queria vingança, Vitória leu nos documentos enviados por seus advogados. Porque 20 anos atrás, o pai de Eduardo o escolheu para administrar a empresa em vez dele. Todos aqueles anos de mentiras, dor e confiança quebrada, decorrentes do orgulho ferido de um homem. Emília estava na escola quando a notícia se espalhou. As manchetes gritavam: confusão em leito de morte de financiador condenado, isenta família Pereira. Beatriz e Vitória correram para a prisão com as provas. Os promotores concordaram em rever o caso de Eduardo imediatamente. 2 semanas depois, ele saiu livre. A mídia se reuniu do lado de fora dos portões da prisão, mas elas só tinham olhos uma para a outra. Emília correu para seus braços, depois puxou Beatriz e Vitória para o abraço. Minhas meninas, sussurrou ele. Todas as minhas meninas. Em casa, eles enfrentaram as consequências. As ações da empresa dispararam com a notícia da absolvição de Eduardo. A reputação de Vitória foi restaurada. Até mesmo a carreira de Beatriz tomou um rumo inesperado. Suas aulas de ética na FGV se tornaram as mais populares da escola de negócios, mas a maior mudança foi em sua família. Eu quero adotar Emília, disse Beatriz uma noite. Legalmente, se vocês duas concordarem. Vitória e Eduardo trocaram olhares. Eu estava pensando a mesma coisa, admitiu Vitória. Ela precisa de suas 2 mães, oficialmente. A cerimônia de adoção foi pequena, apenas familiares e amigos. Próximos, Emília usava um vestido de princesa e não parava de sorrir. Agora todos sabem o que eu sabia o tempo todo, declarou ela, que eu tenho a melhor família de todas. Naquela noite, depois que Emília dormiu, os 3 adultos se sentaram no jardim. Lembra quando você se casou? Comigo por vingança? Perguntou Beatriz a Eduardo. Ele fez uma careta. Não foi meu melhor momento. Acho que o universo tinha outros planos, refletiu Vitória. Todos os nossos esquemas e mentiras levaram a algo verdadeiro. Eduardo pegou a mão de Beatriz. Eu não te merecia, então. Ainda não tenho certeza se te mereço agora. Talvez essa não seja a questão, disse Beatriz suavemente. Talvez o amor não seja sobre merecer, é sobre escolher. E eu escolho isso, tudo isso. Vitória ergueu sua taça de vinho. As escolhas e as segundas chances e a verdade, acrescentou Eduardo, e a família. A voz de Emília veio da porta. Ela estava ali de pijama, sorrindo. A melhor, a mais complicada família de todas. Eles riram e fizeram espaço para ela no sofá da varanda. Acima deles, as estrelas brilhavam no céu de São Paulo. As mesmas estrelas que haviam testemunhado seus esquemas e mentiras agora vigiavam sua cura e verdade. Beatriz olhou para seu marido, que havia se tornado um homem digno de amor. Para Vitória, outrora sua suposta inimiga, agora sua amiga mais próxima e comã. Para Emília, a criança que os havia unido. Este não era o conto de fadas que ela havia imaginado quando Eduardo a pediu em casamento naquele restaurante há tanto tempo. Era melhor, era real. Conte a história de novo, bocejou Emília, se encolhendo entre seus pais. Sobre como nossa família se tornou realidade. Beatriz sorriu. Bem, era uma vez um homem que se casou com uma mulher por todas as razões. Tá erradas, mas virou todas as razões certas. Emília completou sonolenta. Sim, disse Eduardo, encontrando os olhos de Beatriz por cima da cabeça de sua filha. Foi exatamente isso que aconteceu. Sob a suave luz do jardim, cercados pela família que haviam construído a partir de pedaços quebrados,
Eles finalmente entenderam. Às vezes, as maiores histórias de amor não começam com amor. Às vezes, elas começam com erros, com esquemas, com vingança. Mas se você for corajoso o suficiente para encarar a verdade, lutar pelo que importa, escolher o amor acima do orgulho, é aí que o verdadeiro conto de fadas começa. Um ano após a libertação de Eduardo, a Fundação Pereira Silva sediou seu primeiro evento beneficente do Instituto Ayrton Senna. A missão da fundação era simples: apoiar famílias desfeitas por crimes de colarinho branco. Beatriz estava no pódio, olhando para a multidão. Ela havia percorrido um longo caminho desde a mulher insegura com quem Eduardo se casara por vingança. Nossa história não é única, começou ela. Todos os dias, famílias são destruídas pela ganância, mentiras e vingança. Mas, esta noite estamos aqui para provar que a cura é possível. Vitória estava na primeira fila, segurando a mão de Emília. Aos 10 anos, Emília havia se tornado uma jovem confiante que entendia mais do que a maioria das crianças de sua idade. Eduardo observou sua esposa falar com orgulho em seus olhos. A empresa estava prosperando sob sua liderança compartilhada. Ele como CEO, Vitória como CFO e Beatriz liderando suas iniciativas de caridade. Quando meu marido se casou comigo, continuou Beatriz, fazia parte de um esquema de vingança. Uma maneira de machucar sua ex-esposa. Mas a vida tinha outros planos. A plateia riu de conhecimento. Sua história havia se tornado lendária na sociedade paulistana. Esta noite, estamos anunciando nossa primeira iniciativa, a Bolsa de Segunda Chance, para crianças cujos pais estão presos por crimes financeiros, dando a elas a oportunidade de educação e cura. Os aplausos foram estrondosos. Emília irradiava enquanto se juntava aos pais, os três, no palco. Mais tarde, naquela noite em casa, Emília fez um pedido. Podemos ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Os adultos quase engasgaram com o café. Querida, Vitória começou, mas Emília não havia terminado. Quero dizer, nós já temos 2 mães e um pai. Por que não adicionar mais? Beatriz e Eduardo trocaram olhares. Eles ainda não haviam contado a ninguém, mas... Na verdade, disse Beatriz suavemente, tocando sua barriga. Nós temos algumas notícias, Vitória gritou de alegria. Emília pulou de cima para baixo. Quando? Ambos perguntaram. Janeiro, disse Eduardo puxando Beatriz para perto. Um bebê de ano, novo. Vitória abraçou ambos. Eu escolho ser madrinha. Enquanto eles comemoravam, Beatriz viu seu reflexo na janela. Ela viu uma mulher forte que havia transformado a dor em propósito. Uma mulher que havia aprendido que o amor verdadeiro não se trata de vingança, poder ou status social. O anúncio da gravidez fez manchetes. Herdeiro Pereira esperando. A família mais inconvencional da América cresce. Mas eles não se importavam mais com manchetes. Eles tinham algo melhor. Verdade, confiança e uma história de amor que havia começado com vingança, mas terminou com redenção. 9 meses depois, eles deram as boas-vindas a gêmeos, um menino e uma menina. Emília orgulhosamente ajudou a nomeá-los. Esperança e Verdade Pereira, porque é nisso que nossa família está construída agora, disse ela sabiamente. As enfermeiras ficaram confusas com a dinâmica familiar. 2 mães pairando sobre os bebês enquanto o pai filmava tudo. Mas os Pereiras estavam acostumados com olhares confusos agora. 5 anos depois, Beatriz estava sentada em seu jardim, observando Emília ajudar os gêmeos com a lição de casa. Vitória estava preparando o jantar na cozinha e Eduardo estava ensinando Esperança a andar de bicicleta. Mamãe B, chamou Verdade, conte a história de novo. Qual, querida? A que fala de como você e o papai se apaixonaram. Do jeito de verdade, não do jeito falso. Beatriz sorriu, reunindo seus filhos perto. Ela encontrou o olhar de Eduardo do outro lado do quintal, viu Vitória observando da janela da cozinha. Bem, começou ela, era uma vez um homem que pensava que vingança era mais importante do que amor. Mas ele estava errado. Os gêmeos cantaram em coro. Sim, ele estava errado. Porque às vezes as melhores histórias de amor começam das maneiras mais estranhas. Às vezes, você precisa se perder antes de ser encontrado. Emília se juntou a eles conhecendo a história de cor. E às vezes,
Você ganha mais família do que jamais sonhou. Eduardo e Vitória vieram se juntar a eles no jardim, sua família em comum completa. E todos eles viveram felizes para sempre? Perguntou Esperança. Beatriz olhou para seu marido, que havia aprendido a amar verdadeiramente. Para Vitória, que havia se tornado sua irmã em tudo, exceto em sangue. Para seus filhos, que só conheciam o amor, não os rótulos. Não, disse ela suavemente. Eles viveram verdadeiramente para sempre. E isso é ainda melhor do que felizes. O sol de São Paulo se pôs atrás deles, pintando o céu com cores de promessa. Sua história havia se tornado um conto de fadas moderno, não sobre príncipes perfeitos ou princesas impecáveis, mas sobre pessoas reais que aprenderam que o amor é mais poderoso do que a vingança. E em algum lugar, no coração da cidade, uma nova história estava começando. Mas essa é outra história para outra hora.